Oi, pessoal, quarto ano, tudo bem? Hoje a gente vai para mais uma aula de geografia. Vamos aí abrir nosso livro na página 92 e a gente vai estudar o tópico os afrodescendentes na atualidade. Quem são os afrodescendentes? Gente, os afrodescendentes são as pessoas que descendem, ou seja, que vieram dos negros escravos da África. Então, a gente já sabe que quando os portugueses estavam aqui, eles primeiro usaram a mão de obra dos índios, né? Para cortar árvore, para extrair produtos da natureza, depois eles começaram a conhecer mais a nossa natureza, então eles pegavam a cana-de-açúcar, eles queriam que fizessem o açúcar refinado, tudo isso. Então a mão de obra do índio começou a ficar pouca. Então o que eles fizeram? Eles trouxeram pessoas para serem escravas aqui. Quem foram essas pessoas? Foram os negros da África. Eles não vieram porque eles quiseram. Eles foram obrigados. O navio negreiro encostava lá na África e muitas pessoas eram tiradas de suas famílias, obrigadas a virem para cá, tá? Então, era um país, eles chegavam aqui num país que eles não falavam a língua, com um clima diferente, com hábitos e cultura diferentes. Então, e ainda eles eram obrigados a fazer um serviço braçal pesado. Muitos morriam, viu, gente? Porque eles não tinham cuidados médicos, eles não eram bem alimentados e era um trabalho muito pesado. A gente já viu muita coisa sobre a escravidão, né, no começo do ano. Então, eu só estava relembrando com vocês, mas aí eu quero trazer essas informações para a atualidade, para o hoje em dia, tá? Porque lembra quando os escravos foram libertos, né? Acabou a escravidão no Brasil. Lembra o que aconteceu? Eles saíram, né, da fazenda, né, do senhor lá, que empregava eles, na verdade ele não empregava, né? Ele abusava dos serviços deles. E saíram para uma sociedade. Só que não foi fácil, porque eles não tinham onde morar. Eles não tinham dinheiro para comprar um pedaço de terra, para construir uma casa. E fora o preconceito. Quem que ia querer dar trabalho pro escravo? As pessoas tinham preconceito com o escravo. Então, o que acontecia? Eles começaram a ser discriminados. E essa discriminação, ela reflete ainda hoje na nossa sociedade. Lógico que com o tempo eu espero, né, que tudo isso melhore e que a gente evolua para que a gente chegue numa igualdade social. Mas até hoje essa desigualdade, ela reflete lá dos tempos de escravidão. Nós tivemos no Brasil 300 anos mais ou menos de escravidão. É muito tempo. Imagina 300 anos com os negros sendo escravos aqui no Brasil. Então, todo esse tempo, depois que o escravo foi liberto, ele saiu na rua e para procurar um emprego, o branco não dava emprego para ele. Ah, ele é escravo, né? E ainda hoje, aqui a gente tem um gráfico do rendimento, ou seja, do salário da população, e a gente pode ver que o branco ganha mais do que o negro. E se você for numa favela onde tem muitos pobres, você vai encontrar muito mais negros do que brancos. Ou seja, essa desigualdade existe, esse preconceito e essa discriminação existe. E quando a gente fala em racismo, ele existe e nós temos dados concretos para isso, certo? Temos aí na página 93 duas perguntinhas para vocês fazerem. E depois tem aqui um textinho sobre as comunidades quilombolas. Essas comunidades quilombolas, elas eram comunidades feitas para os refugiados, para as pessoas que se negavam a serem escravizadas, elas fugiam da escravidão. Também branco que era pobre ia para lá, eram comunidades escondidas no meio da floresta. Então, todas as pessoas que fugiam, os índios que fugiam, os escravos que fugiam, ou o branco que era pobre, eles se encontravam todos nessas comunidades, tinham várias. A mais famosa é Quilombo dos Palmares, tá? O Zumbi dos Palmares era um escravo muito famoso, a gente vai estudar sobre ele mais pra frente.
Então, nessas comunidades, os negros, os índios, eles podiam colocar a sua cultura, porque junto com o homem branco ele era proibido de fazer suas danças, suas pinturas, sua arte, sua religião, e lá nessas comunidades quilombolas, eles podiam. Então, eles eram livres para eles poderem não deixar a sua cultura morrer, para eles matarem um pouco a saudade de casa, certo? Eles podiam ser quem eles eram, de verdade. Então, eles se organizavam lá dentro, cada um tinha uma função, para que essa comunidade não era só, todo mundo foge e fica todo mundo aqui nessa casa. Não, todo mundo tinha sua responsabilidade, todo mundo tinha sua função, para o ambiente viver limpo, para as pessoas terem o que comer, tudo rodava, certo? Então, temos aí também umas perguntinhas na página 94 para vocês responderem para mim, tá bom? Um beijo, gente. Tchau, tchau.